Por sinal, é um assunto super interessante, porque a formação da doutora nos permite transitar aí em várias situações dentro dessa área. A doutora é odontologista, pós-graduada em medicina integrativa. Inclusive, já mostramos aqui algumas questões da quântica, da energia, dos alimentos. E hoje, a doutora vai nos ensinar e nos explicar quando alguns probleminhas na boca, então algumas coisas observadas, né, pensando na nossa saúde bucal, podem estar relacionadas a outros problemas e outros órgãos do nosso organismo. Olha que interessante. Bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Vamos lá, pode introduzir pra gente, então, até para que a gente entenda esse cenário. Tá ótimo. É isso mesmo que a Carol falou. Na saúde integrativa, a gente vê o corpo como um todo. Você não segmenta o paciente de forma alguma. Então, se você vê algum marcador na boca, minha área, cabeça e pescoço, você vai encontrar um marcador na boca. Tá. O que são esses marcadores? Pode ser uma cárie, pode ser uma doença periodontal, pode ser uma cirurgia onde ficou uma sutura, pode ser uma descalcificação, pode ser uma sensibilidade e nunca é um mero acaso. Tudo tem ligação. Tá. Né? A medicina tradicional já fala há muito tempo de uma doença que chama endocardite bacteriana, né? Que muitas vezes acontece dentro do consultório odontológico, onde o paciente vem muitas vezes a óbito porque uma bactéria da boca contaminou as válvulas cardíacas. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida e não necessariamente numa idade específica. Mulheres e homens jovens, sim, podem ter a bactéria, né? Pode ter. E além disso, né, porque isso é muito falado, mas além disso existem outros marcadores na boca. Então, por exemplo, a gente pode falar de dentes que quando você olha na boca, e hoje esse é meu papel, Carol, é diagnosticar o problema à distância. Entendi. Então, quando você vai no consultório, eu olho um dente e se aquele dente está com uma cárie, aquele dente está muito comprometido, eu estou trabalhando naquele dente e tem um marcador específico que não regenera, eu sei o órgão atingido. Entendi. Então vamos lá, vamos colocar uma imagem para o pessoal de casa, para a gente ter alguma ideia, e aí nós vamos falar da relação com os alimentos também, né, doutor? O que pode atrapalhar esse quadro? Sim. Vamos lá. A gente tem aí um... Posso me virar aqui? Pode. Você quer ficar perto? Não, tô tranquila aqui. Tá bom. A gente tem aqui uma boca onde... Vamos explicar assim, deixa eu ficar falando incisivos, premolares, os dentes da frente, tá? Eles estão diretamente relacionados a rim, bexiga e sistema uroreprodutor. Quando a gente fala que ele está ligado ao sistema, a gente não pode esquecer, Carol, das emoções, tá? As pessoas com esses dentes traumatizados ou com problemas nesses dentes vão ter problema à distância. Tá? E os sentimentos, eu sempre digo, né, que a gente não adoece nesse plano. É verdade. Então, vai mostrar no físico o que está acontecendo. Geralmente, os pacientes que têm problema nesses dentes, eles têm uma insegurança muito grande. Tá? Então, cáries rampantes, doenças gengivais com atuação muito forte nessa área, você realmente vê que o paciente tem uma certa insegurança. Até a postura do paciente já é de mais insegurança, já é diferente. Por exemplo, a gente pode dizer que aquele paciente que tem um sangramento sempre naquele mesmo dente também indica alguma coisa? Sim, não é por acaso. Um sangramento, uma sensibilidade, nada é pontual, tudo está ligado, viu, Carol? Um acúmulo maior de tártaro, por exemplo? Sim. Por exemplo, um acúmulo maior de tártaro, muitas vezes, ele pode ser um campo interferente. O que é isso? É um bloqueador de energia que teria que passar por ali e ele fica estancado naquele lugar e bloqueia que a energia chegue até o órgão. Tá. Por isso é tão importante a gente observar. Perfeito. Depois a gente vai para os caninos, né, que são os dentes um pouquinho mais para a lateral. E o canino tem uma característica muito forte, ele está diretamente ligado ao fígado. E talvez você saiba que fígado está ligado à raiva. A raiva, é verdade. Então eu brinco que quando um cachorro vai rosnar, ele mostra os caninos. É verdade. Então a gente percebe muito a questão de fígado em canino. Então, a gente olha para a pessoa, vê os dentes e já faz mais ou menos um diagnóstico. Tá. Canino também não está aqui, mas está ligado a olho, tá? Então, com o passar dos anos, as pessoas vão perdendo um pouco a visão. Mas o oftalmologista, ele não observa que também você vai perdendo a ponta do canino. Entendi. Ao mesmo tempo que vai perdendo, assim, pode ser uma coisa associada, não é? Isso, é uma coisa associada.
como é que eu vou te fazer essa pergunta? Não é uma coincidência, enfim, isso está associado e é comprovado, já sabemos. Sim, pra gente sim. Dentro da odontologia biológica, pra gente, a gente sabe que está correspondendo. Que interessante. Tanto é que a gente consegue, Carol, fazer diagnóstico precoce de doença. A gente consegue de câncer, de pessoas que iam remover tireoide e veio para o consultório através dos dentes. A gente diagnosticou o problema, pediu exames de imagem, de sangue, biorressonância, que você sabe que eu adoro, e dá certo, bate direitinho com o órgão comprometido. Que interessante. Para as crianças que estão trocando os dentes ou essa faixa etária, também mostra algo? Tem. Quando a gente olha, a criança, ela tem uma faixa etária e ela tem a troca. Os dentes de leite, né? Os que são os descidos, eles também vão mostrar pra gente marcadores iguaizinhos, porque não é exatamente o dente, é o local onde o dente está. Entendi. Tá? De criança, a gente pega muito, Carol, muito, a questão de pulmão, porque a insegurança da criança. Então, nos molares permanentes e nos molares descidos, você vê cáries rampantes, aquelas crianças que têm cárie muito rápido e não faz ingestão de carboidratos, de açúcares, você sabe que tem uma sensação de medo, de insegurança ali. O pulmão é medo, né? O pulmão é medo. Falando em pulmão, vou pegar o gancho. Vamos lá. A questão do Covid. Sim, eu ia falar disso. Você ia falar. Não é coincidência. Não. Não é, né, doutora? Não é coincidência. Pensei, não é coincidência. Não é coincidência. Existem pacientes meus que foram acometidos por Covid e eu já tinha esse padrão de pulmão. E tem pacientes que vêm para tratar a primeira vez e quando eu pergunto como está a saúde, ele não abriu a boca e ele fala, eu tenho um dente aqui complicado. E ele já põe o dente, o dedo no dente. Tem ligação com o pulmão. Com o pulmão. Então a gente tem visto muito. E eu acho super legal a gente ter essa oportunidade de falar para as pessoas, Carol, para eles irem a um dentista, procurar um profissional, porque uma lesão, um cisto, uma doença periodontal não é normal. Tem alguma coisa bloqueando aquele meridiano, bloqueando aquela energia fluir ali, entendeu? Entendi. Então, vamos dizer assim, do que você até está observando, eu imagino que vocês façam pesquisas, né, e com a questão do Covid, até de agravamento do Covid para algumas pessoas, vocês conseguem fazer essa leitura que grande parte, ou talvez a maioria, então entendam como eu estou colocando aqui a pergunta para a doutora, que tenha tido um agravamento sim, possa já ter um histórico disso que você está nos contando. Sim. Previamente. Carol, gente, isso é um negócio... Eu acho interessante, isso eu piro. O que a gente tem visto é que tem o histórico. Então, às vezes, a paciente pode não ter o dente e tem um implante na região, mas esse implante está com algum comprometimento, está com algum sangramento. E quando eu pergunto, você já teve Covid? Já. Se não teve, eu penso, né? Vamos cuidar rapidinho desse dente aqui. Se a gente puder ajudar, perfeito, né? Que coisa. Então, são os dentes, ó, vocês estão vendo? São os pré-molares superiores e os molares inferiores. Né? Para dizer, na metade da arcada superior e no fundo da arcada, na metade da arcada superior e no fundo da arcada inferior. Para poder diagnosticar mais ou menos. Depois eu vou pedir para a Gabi colocar lá no nosso Instagram. Legal a gente ter, né, essa imagem que ela tem a seta e tal, fica fácil para entender. Voltamos, então, estávamos falando da relação entre alguns problemas bucais que podem sim estar refletindo com emoções e até outras questões envolvendo doenças em outros órgãos do nosso corpo. E paramos no pulmão, né, que falamos aí dos pré-molares. Pré-molares superiores e molares inferiores, Carol. Molares inferiores. Aí nós vamos para o próximo. O próximo, por coincidência, é o coração. É o coração, coisa boa. E o coração são os dentes os terceiros molares, que o pessoal conhece como dente do siso. Tá? E hoje a população ela não mastiga o suficiente para desenvolver espaço para o dente do coração. Será que é por isso que tem tanta gente sem coração? Doutora, tirar o siso é um problema? Pode ser um grande problema, como também deixar o siso pode ser um grande problema. Ou seja, a retirada deve ser quando aparece o problema, ou não? Não, Carol, é assim, como na evolução da espécie as pessoas diminuíram a quantidade da mastigação, tudo é mais processado, tudo é mais líquido, pastoso, você não desenvolve a questão esquelética para caber o dente do siso. Entendi. Então, se esse dente ficar guardado,
ele é uma coisa que está presa. Então, eu estou de coração preso, né? Alguma coisa está aprisionando. Tá. Então, o ideal, sim, se ele estiver inclinado, impactado ou causando algum problema, é você remover. Ok. Nessa remoção, aí entra um grande cuidado. 95% das cirurgias de extração de siso causam uma lesão que chama nico. O que é nico? É uma cavidade onde você foi removida. Os dentistas, eu vou adorar que eles escutem isso. Porque é uma cavidade onde foi removido e tem uma necrose do osso. E essa necrose é um campo interferente. Senhor. Muitos problemas do coração estão relacionados ao campo interferente, dado a condição de extração de um terceiro molar não bem executado. Gente, tô chocada. Né? Eu ainda tenho 2. Mas 2 já se foram. Que precisava. Que coisa, né? Interessante poder entender um pouco da relação. Vamos colocar já perguntinhas do público que escreveu pra gente. Miriam, obrigada, um beijo. Surgimento de muitas aftas é normal? Olha que interessante essa. Não, não é normal. Se você é para ter um corpo saudável e está surgindo afta, provavelmente você pode buscar que essas aftas estão marcando o órgão que está o problema. As aftas são marcadores. Os lábios são marcadores. A língua é um marcador. Né? Talvez muita gente, aproveitar que a gente falou de lábio, possa se identificar em casa. Pessoas com lábios muito ressecados, que soltam a pelinha, que tiram a pelinha. Sempre. O intestino não funciona. Isso, homens e mulheres. Homens, mulheres e crianças. E crianças. Olha que interessante. Outra coisa, pensando na questão das aftas, você diz como marcadores. É o local que elas estão na boca que vai dizer? É o local, Carol, porque o local registra o órgão que está marcado. Tá. Então você vê estômago, você vê pâncreas, intestino grosso, mama, você vê tudo ali, rins, bexiga. Então ela é um marcador que aquele sistema energético está falhando em algum lugar. Faltou algum pra gente comentar? Faltou, né? Não, falamos do falamos coração. de todos. Pâncreas a gente tem ali que são o dente 16, que é o molar superior. Tá. E a gente pode também falar um pouco dos alimentos, Carol. Isso que eu ia te perguntar. Isso. O que a gente vai relacionar aqui com eles? Essa relação eu quero fazer quando você está com um problema, tá? Claro que os refinados, os carboidratos e os embutidos, as frituras, a gente já sabe que isso não é saudável. Mas o que tá fazendo aqui laranja, limão, mexerica e tomate? Nossa, tomate, que arrasada. Adoro. Não, eu adoro, tá tudo certo. Vamos entender o porquê. Porque se você está com problemas de rins e bexigas, eles são alimentos que não seria ideal consumir nesse período. Porque são alimentos que, em relação à acidez, ele vai causar um certo desequilíbrio. Certo. Então, acontece muito. O paciente chega no consultório, está com uma cistite e ele está com uma sensibilidade no dente da cistite. Então, eu peço, remove tais alimentos. Aqui pode incluir abacaxi, que não está aqui na mesa, tá? E aí, cítricos, ácidos. E vamos lembrar que a gente tem a insegurança nesses dentes, tá? Tá, que são esses da frente, a gente mostrou, são os primeiros que a gente comentou. Isso mesmo. Quando a gente fala ali de pâncreas, né, o pâncreas ele tem uma demanda muito grande por fabricar insulina. Então, cuidado com os refinados, cuidado com os carboidratos que você coloca, porque ele vai ter que produzir mais e mais e mais para acabar com essa glicose e muitas vezes é muito difícil. Fígado, né? Bebida alcoólica. Aqui é uma água. Ali é uma cervejinha. Aqui acho que é um uísque. Ah, é um uísque. É um uísque. Então, o fígado é esse filtro, né? Então, você pode dificultar o funcionamento desse fígado, com certeza, com a bebida alcoólica. E aqui no fígado, não adianta só comer direitinho e não perdoar. Tem que entrar o perdão, porque é a raiva. A raiva, Carol, cientificamente, ela é gravada, ela demora 90 segundos, somente. Agora, lembrar da raiva pode acontecer a cada 2 minutos. Então, você pode passar o dia com raiva. Entendi. Mas a raiva só dura 90 segundos. E ao mesmo tempo que a gente está com essa emoção, a gente está sobrecarregando aquele órgão. O órgão, exatamente. Que no caso é o fígado. Tem uma sobrecarga muito grande. Então, os alimentos entram como sobrecarga, entendeu, Carol? Tá. Desses órgãos. Então, se a gente já tem um problema prévio, você já sabe, ou já foi diagnosticado, ou mesmo pensando na questão do dente, quem já identificou aí, que sabe que tem, ou por uma dor, ou por uma cárie, enfim, por uma questão específica, evitar. Eu diria tirar, Carol.
tá? Naquele momento tirar. Isso a biorressonância ajuda muito, porque ela mostra pra gente qual alimento não é para você consumir naquele período. Isso é muito legal, porque você passa lá 200 alimentos, você identifica quais alimentos você tem que remover. E é pro período, então. Depois a pessoa eventualmente pode ter um consumo. Isso, Carol, é por período, mas na modificação genética, nos transgênicos, eles não são biocompatíveis, né? Eu digo assim, que Deus fez a gente e Deus fez o alimento, mas nós fomos lá e mudamos esse alimento. Entendi. Então ele não é mais tão biocompatível com a gente. Então enquanto mais você consumir aquele alimento, mais você vai sobrecarregar aquele órgão. E mesmo falando de natureza, assim. Mesmo falando de natureza. Então às vezes se o paciente tem muita candidíase, por exemplo, eu já sei que ele não pode alho e cebola. Né? Recorrente, a gente sabe que o alho e cebola vai dar dissonante, não vai combinar com ele. Vai combinar. Porém, uma vez tratado, trata esse dente, trata esse foco dental, isso pode voltar ao normal com muita tranquilidade. Doutora, o que seria essa tabelinha que você trouxe? Você, só para mostrar, né? Tá aí, não sei. Mostro, era para mostrar? Pode. Essa é uma tabela muito legal, onde eu tenho uma relação enorme, até de vértebra relacionada ao dente. Então, como é muito completa, Carol, ó, nem sempre eu consigo saber exatamente a vértebra. Quando eu olho o dente, eu foco aqui. Então e aqui tem um... Entendi. É um mapa para mim. Mapa. Então, na clínica, todas as salas têm essa tabela na mesa. Que legal, muito bom. Vamos lá para mais perguntinha do público. Obrigada, Ju, um beijo. Minha língua está toda cortada há algum tempo e tudo, assim, ácido que eu como e bebo dói muito. Tem alguma relação? Tem uma relação. Então, olha só que sofrimento. A língua está partida, então você imagina uma pele aberta, você joga alguma coisa ácida. Lógico que ela vai ter dor. Provavelmente essas línguas geográficas, essas línguas muito marcadas, geralmente, é claro que tem que avaliar, tem que ir num profissional, né, Carol, pra gente ver direitinho, claro. Mas geralmente a gente tem ligação com intestino e estômago. Geralmente tem enzima digestiva faltando aí. Geralmente, claro, precisa de uma consulta. Com certeza. E, por exemplo, quando a gente tem, olha só que interessante, algo viral, né? A gente sabe que tem algumas manifestações de alguns vírus, que também são na língua. Eu acabei de esquecer o nome, estomatite? Estomatite não. Você muitas vezes aparece na boca. Isso aparece na boca, mas é algo viral. É viral, como se fosse, entre aspas, aquele sapinho de criança que a gente está acostumado. É isso que você está falando, né? Sim, também tem ligação. Tem ligação porque o órgão vai estar em desequilíbrio. Então, e é o estômago mesmo. É o estômago. Por isso você falou da questão da língua. Faz sentido, gente. Então, quando acontece o que a gente se depara com a criança, que é muito comum, né? Sim, quando a criança bem pequena, a gente tem que cuidar desse estômago. Então, os alimentos também vão ser importantes. Vão ser muito importantes. E a criança, a mãe vai olhar isso e vai orientar isso. E é interessante que a mãe saiba. Você falou que vai colocar no seu Instagram, eu acho super legal. Sim, vamos colocar. Lá no meu sempre tem bastante informação também, dá para dar uma olhada. Bem bacana. E é algo, olha pra gente pensar como parece realmente, faz sentido, né? Que o estômago está sendo agredido de certa forma, porque a gente não consegue comer quando tem alguns problemas desse tipo. Exatamente. As crianças que têm a chupeta não conseguem chupar a chupeta. Eu me lembro que eu passei por isso. Enfim, né? Larga a mamadeira, larga a chupeta e para de comer. E a grande preocupação das mães, dessa doença especificamente, é que desidrata. Sim. Porque a criança não consegue também ter hidratação, água e tal. É isso mesmo. Que coisa, doutor. Então tá tudo ligado. Tudo tá ligado, Carol. Amei. Você gostou, Gláucia? Volte, doutora, para a gente falar mais sobre isso. Com certeza. Chegaram muitas perguntas, só não sei se na próxima oportunidade a gente vai estar assim. Tá ótimo, Carol. De duplinha, de vaso. Mas ficou combinar. Muito bom. Muito obrigada, No vídeo doutora. ficou ótimo, eu que agradeço. Ficou maravilhoso. Olha, quem quiser, claro, conhecer um pouco mais desse trabalho, entender essa medicina integrativa, que é realmente interessante quando a gente começa a ouvir, tudo faz sentido, né? A gente vai juntando as coisas. Eu gosto de ouvir coisas que, no meu entendimento, elas fazem sentido. Então, eu vou deixar um Instagram para vocês, que é o @doutora abreviado, Elisângela Parron. O Parron é com N no final. @doutora abreviado, Elisângela com Z, Parron com N no final. Vocês já encontram todo o trabalho. Boa sorte aí pro Palmeiras, doutora. Até a próxima. Obrigada.